Então, essa palestra que eu dei ontem, eu levei um caso clínico. E esse caso clínico é uma moça em que ela não conseguia se manter fiel ao tratamento. Então, ela vinha e dizia, não, Maribel, tu me dá a dieta que eu vou sair fazendo a dieta e vou emagrecer. Aí eu fazia a dieta, fazia toda uma modulação e tal, e ela não conseguia fazer. Aí, se ela fazia 3 consultas, ela até vinha um pouco mais magra. Daqui a pouco ela largava e ficava 3 meses, 6 meses sem aparecer no consultório. Quando voltava, ela dizia, não, eu não consegui fazer nada, mas agora se tu me der dieta, eu vou fazer. E eu dizia, eu preciso de exames, eu preciso que tu me traga exames, porque eu acredito que o que te leva a não aderir ao tratamento é algum desequilíbrio, seja em neurotransmissores, seja hormonal, seja nutricional, porque eu preciso de valores. Porque uma das coisas que eu percebia nela era um grau de ansiedade muito grande. E ela dizia, desde a primeira consulta, ela disse, eu não sou ansiosa, eu sou totalmente controlada. Eu tenho muita experiência, porque eu trabalho com clientes há 30 anos, eu sei, eu consigo ter esse feeling, eu não sou psicóloga, eu sou nutricionista, mas eu consigo saber que tinha ali um quadro de ansiedade, claro, porque ela durante o dia trabalhava o tempo todo, fazia tudo certinho, e chegava de noite, ela não resistia e pedia uma pizza, né? Comia salgadinho, passava numa padaria, comprava um monte de porcaria. Então, assim, ela se controlava o dia inteiro, mas a ansiedade vinha no momento que ela tinha. E aí, eu precisava de argumentos com ela. Ela fez os... Aí, até que um dia, eu te falei assim, eu não vou mais te atender. Nosso tratamento vai terminar hoje aqui. Porque tu tá me subaproveitando. Eu sou uma profissional que tenho várias informações, várias coisas que eu posso te ajudar. Mas tu não tá aproveitando. Tu chega aqui e já começa a olhar no relógio, que tu tem que sair, que tu tem horário, que eu só dei a dieta. Tu tá com 30 dietas, não fez nenhuma até hoje, né? E não teve nenhum tipo de retorno. Então tá sendo frustrante, é frustrante para mim. Tu me paga a consulta, mas não aproveita as informações que eu te dou, né? Eu tô sempre... e outra, realmente, eu tenho uma agenda cheia. Eu tenho outras pessoas precisando do meu trabalho. O meu trabalho pode ajudar muita gente que está interessado em mudar. Agora, se o teu interesse é só pegar uma dieta para emagrecer 3 quilos, sinto muito, não é para mim. Eu posso até te indicar algumas colegas, outros profissionais que fazem esse trabalho. Eu não faço. O meu trabalho é mudar. E eu tô enxergando que tu tem um monte de dificuldades. Eu quero te ajudar. Aí o que aconteceu? Ela levou um impacto, ela levou um susto assim. Não, Maribel, eu vou fazer os exames. Ela fez os exames, em 2 semanas ela mandou uma mensagem. Maribel, tinha um monte de coisa alterada. O cortisol dela era 42. O ideal do cortisol é 12, 13. Imagina, ela estava com 42 de cortisol. Só o cortisol já justifica todo o comportamento alimentar dela. E a dificuldade de emagrecer, de se vincular à dieta. Justifica a ansiedade. Então ela tinha deficiência de zinco, deficiência de vitamina D, deficiência de magnésio. Ela tinha deficiências bem grandes. Mas o que mais me destacou foi o cortisol. E por que ela não aderia? Porque o cortisol elevado de manhã fazia uma liberação muito alta de insulina. Muito alta de insulina fazia com que ela tivesse uma ansiedade, uma voracidade por doces. E ela tinha um desequilíbrio muito grande entre serotonina e dopamina. Por que ela queria alimentos salgados e gordos? Pelo desequilíbrio nesses neurotransmissores, que geravam o quê? Ansiedade. Ela passava o dia inteiro controlada, se achava controlada, só que não, né? Então, a partir daí foi muito importante, porque o exame de sangue mostrou que tinha uma alteração e eu consegui fazer o vínculo dela. No momento que ela viu, não, pera um pouquinho, então realmente ela tem alguma coisa para me dizer. Né? E aí que começou a coisa acontecer. E eu comecei a fazer uma modulação dessa fadiga adrenal. Ela é uma menina de 28 anos, ela não é uma senhora de idade na menopausa, é uma mulher jovem e com toda essa alteração. Claro, o uso de anticoncepcional por tempo prolongado altera o cortisol, mas pode acarretar uma deficiência em outros tantos aspectos. A partir daí eu consegui, eu entrei com alguns fitoterápicos para trabalhar a questão da ansiedade, para modular a dopamina e serotonina, né? Outros fitoterápicos para trabalhar o cortisol, e a partir daí ela foi emagrecendo. Então, assim, essa consulta foi um marco para mim, assim, foi no dia 28 de janeiro de 2015. Aí, no final de 2015, ela tinha emagrecido 10 quilos.
ela veio para emagrecer 3, 4. Só que ela perdeu gordura. A perda dela foi de gordura. Ela era uma moça que se achava gorda porque ela era fofinha. Ela era fofinha pelo excesso de cortisol, pelas escolhas alimentares erradas. Ela dizia, ai Maribel, mas eu não vou aguentar ficar sem comer as coisas que eu gosto. Não, tu pode comer. Vamos escolher 1 ou 2 dias para comer. Quando chegou lá em setembro, ela disse assim para mim, ai Maribel, eu não gosto, eu não preciso mais comer essas porcarias que eu comia. Eu agora gosto dos alimentos da dieta, do que tu me prescreveu, hoje eu gosto. E ela foi fazer uma modulação e foi modificando e faz receitas, começou a ir para a cozinha, ela só comprava teleentrega. Então assim, ó, quando a gente conhece o mecanismo hormonal, quando a gente estuda os neurotransmissores envolvidos, quando a gente ajuda aquela pessoa a modular esses neurotransmissores, ela se sente melhor, ela adere ao tratamento, ela modifica o seu padrão, né? Ela conseguiu resolver muito a questão da dopamina, do desequilíbrio dela, indo para academia. Mas ela levou 6 meses para se convencer a ir para academia. Toda vez que ela vinha na consulta eu falava, tá Maribel, um dia eu vou. Quando ela começou a ir para academia, ela começou a relaxar, porque na atividade física a gente libera epinefrina e logo depois a gente libera serotonina quando termina, né? Então assim, ó, as endorfinas liberadas durante quando tu tá atuando lá e gastando energia, tá liberando catecolaminas. As catecolaminas logo em seguida vão estimular a liberação de endorfina. E depois dessa liberação de endorfina, tu tem um banho de serotonina. E que nós mulheres precisamos muito de serotonina, né? Então a serotonina nos relaxa, nos dá tranquilidade e foco. Então aquilo faz com que ela tenha adesão à atividade física, se mantém fazendo atividade física e se mantém no tratamento como tudo, né? Então, as principais fontes, né? A gente poderia falar em algumas fontes de serotonina, né? Que pode ajudar na produção de serotonina. B6, magnésio, triptofano, é um aminoácido fundamental. Só que às vezes a gente pensa, não, então eu vou dar triptofano. Então a gente lê, banana tem triptofano, cacau tem triptofano, e só consumindo isso eu vou ter serotonina. Gente, não adianta, não é só dar o alimento ou só dar o componente, porque existe uma inter-relação. E os neurotransmissores, eles estão associados uns com os outros. Então não adianta tratar, eu tô vendo que ela tem compulsão por chocolate. Se ela tem compulsão por chocolate, provavelmente é deficiência de dopamina ou de serotonina. Eu vou dar o triptofano, vou dar B6 e magnésio. Mas só um pouquinho, ela pode também ter desequilíbrio no GABA e aí ela não relaxa. Então não adianta eu dar serotonina se eu não tiver cuidado com os outros neurotransmissores envolvidos. Então, na verdade, é toda uma engrenagem muito linda, na verdade, é apaixonante. Não é complexo, é possível. No momento em que a gente entende a ação de cada um dos neurotransmissores, os nutrientes envolvidos e como eles estão se expressando naquele indivíduo, a gente consegue fazer uma avaliação, porque isso faz parte do nosso trabalho, né? Isso eu tenho bastante prática e quando eu ensino isso, quando eu dou aulas, né, de neurotransmissores, já dei várias vezes, eu gosto desse assunto, eu percebo que é viável, porque quando tá atendendo, tu já consegue observar. Quando a gente faz uma anamnese no paciente, a gente está vendo como ele reage. Se ele é muito ansioso, se ele é acelerado. Uma coisa interessante também nessa parte dos neurotransmissores de observar é o apetite, né? A pessoa que tem mais apetite por alimentos salgados, por café, normalmente ela é mais dopaminérgica, né? A pessoa que vai mais para o doce, para o carboidrato, para o farináceo, precisa de uma bolacha, precisa de um bolo, de um pão, deficiência de serotonina. Claro que nada é tão enquadradinho assim, mas é mais ou menos esse um direcionamento. Então, o hábito alimentar daquela pessoa na tua frente vai já te dar um direcionamento como tu pode usar. Isso é uma ferramenta bem interessante. Assim como outras ferramentas que eu aprendi a identificar e utilizo e ensino a fazer isso, né? Então, assim, o meu interesse, a minha ideia com esse curso é fornecer ferramentas para identificar na anamnese essas
sensibilidades, essas dificuldades, deficiências nutricionais, quais são os neurotransmissores envolvidos, como isso está correspondendo na realidade daquela pessoa, né? Então, identificar quais são os recursos melhores para serem usados, seja com suplementos nutricionais, seja com fórmulas prontas, seja com fitoterápicos, seja com a dieta alimentar, condutas, na verdade, né? Então, a gente vai usar várias ferramentas para poder fazer essa modulação desses neurotransmissores.